Vem para mim, vem para mim, vem para mim. Hoje eu vou falar de 3 verdades sobre o vaso na mão do oleiro, que se encontra em Jeremias. 3 verdades sobre o vaso na mão do oleiro. Aquela passagem de Jeremias que fala do oleiro e do vaso. Isso se encontra em Jeremias 18, se você quiser ver depois. Jeremias 18, do 1 ao 6. Então, 3 verdades. Primeira verdade: Deus é o oleiro, não se esqueça disso. Deus é o oleiro, é Ele que nos faz, é Ele que nos fez, é Ele que nos molda. O homem, nós somos barro. Então, Deus é o oleiro e no homem é barro. A vida é a roda. Então, primeiro, Deus é o oleiro. Segundo, o homem é o barro. E terceiro, a vida é a roda, é aquela roda que o oleiro usa para fazer o vaso. Como foi feito, foi falado, Jeremias, Deus falou com Jeremias. Né? Então a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Isso aqui é a leitura, né? Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui Deus estava falando com Jeremias acerca do povo de Israel, que ele quebraria Israel, quebraria o povo e poderia fazer de novo para que Israel voltasse para Deus. Mas vale para a nossa vida, que é Deus que nos faz. Muitas vezes ele nos quebra. Ele nos quebra para fazer de novo. E ele tem o poder para fazer isso. Né? Ele não quer apenas consertar, remendar a nossa vida. Ele quer fazer por completo. E deixar, e continuar velho. Então ele quer fazer de nós sempre uma nova criatura. Então, aqui nós temos a parábola do oleiro. Jeremias estava em uma fase muito difícil em seu ministério. A nação de Judá havia dado as costas a Deus. Eles estavam seguindo falsos profetas e adorando ídolos em vez de Deus. Jeremias foi confrontado com a tarefa de pregar o arrependimento a uma nação rebelde e apóstata. Como eu disse, ele estava falando ao povo de Israel, mas a gente trazendo para a nossa vida hoje, né? Então, a lição número 1, Deus é o oleiro. Ele tem todo o poder. Então, tópico, né? Primeiro, Deus é o oleiro. Então, ele tem todo o poder. E ele tem um plano e ele pode fazer. E ele tem paciência, né? Então, na verdade, Deus é o oleiro. E ele tem poder. Nossas vidas não estão nas mãos de alguma forma invisível, tampouco estamos ao que se chama de destino cego. Nossas vidas estão nas mãos de um Deus todo-poderoso. Deus não é apenas nosso Criador, Ele é o nosso Pai. Ele tem uma preocupação pessoal com a vida de seus filhos, com a minha, com a sua vida. Isaías 64, 8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Eu estou olhando aqui porque eu fiz esse esboço aqui e é preciso que eu olhe, senão eu esqueço, né? Então, por isso que eu fiz os tópicos aqui, mas tudo baseado na palavra do Senhor e o que eu fiz, né? Então, também, ele tem um plano. Ele vê o produto acabado em sua mente. Quando vemos nossas vidas, elas podem parecer de pouca importância, mas Deus conhece o fim desde o princípio. Então, Deus conhece tudo das nossas vidas.
É por isso que Paulo diz que faz em Filipenses. Por isso que Paulo diz o que faz em Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então Deus, ele é capaz de nos refazer, de fazer a boa obra até a vinda dele. Deus pode fazer, então. Deus é o oleiro, então ele tem poder e ele tem um plano para nossas vidas, para a sua vida, e ele pode fazer. Sabia que Deus pode fazer algo impossível na sua vida? Deus não só tem um plano para nós, mas também tem o poder de realizar esse plano em nossas vidas. Além disso, ele é soberano sobre tudo. Romanos 9:21 diz: não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer o vaso para a honra e outro para a desonra. Aí está também Romanos Paulo falando, né? Então, se o oleiro tem, Deus é o oleiro que nos faz, que nos molda. E é interessante que Deus tem paciência. Se fosse outro, já quebraria, já jogaria fora. É assim que a gente faz, mas Deus não. Ele tem a paciência para te pegar e para te refazer, para refazer, você pode estar todo quebrado, que se você clamar a Deus, se nós clamarmos a Deus, ele tem poder e ele tem paciência para te refazer, para mim refazer a mim, refazer a você. O oleiro trabalha pacientemente o barro, moldando com ternura a sua forma. Da mesma forma, Deus dirige pacientemente em nossas vidas, procurando cumprir sua vontade. Leva tempo para fazer um produto de qualidade, e Deus está disposto a esperar. Aqui está uma lista de homens que Deus trabalhou um bom tempo, né? Abraão, Deus teve que trabalhar na vida dele, José, Davi, os discípulos e até mesmo Paulo, né? Que Paulo era um dos que pregava, perseguia a igreja e depois acabou sofrendo pelo amor do evangelho. Então, primeiro, o homem, Deus é o oleiro e o homem é o barro. É nossa composição. Então, o homem é o barro. É nossa composição. Salmo 103:14 diz: porque ele conhece a nossa estrutura, lembra que somos pó. Gênesis 27 diz: se formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A argila é pó misturado com água e não tem grande valor em si. Então, é o que Deus é capaz de fazer. Então, nós somos pequenos, nós somos barros, a qualquer momento nós podemos se quebrar, né? Deus, então, qual que é a lição? O homem é barro, o Deus é o oleiro, o homem é o barro. Então, é o barro. O barro é nossa composição e é a maior qualidade. A maior qualidade da argila é que ela rende. À medida que cede nas mãos do oleiro, pode tornar-se algo de grande valor. Mas se o barro não ceder, fica quebrado. Então a gente precisa ceder para que Deus nos refaça, para que a gente não continue quebrado. O plano de Deus para nós pode ser arruinado por nossa própria desobediência. O mesmo é verdade para uma nação, uma igreja, uma família. Nenhum dano maior pode ser causado do que a de uma vida inflexível. Temos que ser flexível para que Deus possa trabalhar em nossas vidas. O barro não tem forma por si mesmo. Ele depende da ação do oleiro para ganhar forma e utilidade. Às vezes é necessário ser quebrado para ser refeito. Somos frágeis e falhos, mas nas mãos de Deus podemos ser transformados. Precisamos ser maleáveis, humildes e dispostos, né? Dispostos a obedecer, né? A ser maleável para que Deus possa trabalhar em nossa vida, humildes e dispostos a sermos moldados, né? E terceiro, então quer dizer, Deus é o oleiro, o homem é o barro e a vida é a roda que gira para que o oleiro possa trabalhar o barro. Então na vida nós devemos, como barros, devemos ser flexíveis para que Deus trabalhe em nossa vida. Então a roda do oleiro gira rapidamente, né? A roda da vida,
a velocidade da roda é controlada pelo próprio oleiro. Então, a velocidade da nossa vida, do que vai ser a nossa vida, é controlada por Deus, né? Três fatores na formação da argila são: velocidade da roda, pressão aplicada pelas mãos do oleiro e o rendimento do barro. O oleiro controla a pressão e a velocidade, então é o oleiro que vai controlando ali para refazer aquele barro, aquele vaso, e assim é Deus também que vai nos tornando cada vez melhor. Nossas vidas são como a roda do oleiro. Nossas vidas são controladas por acaso ou sorte. Não são controladas por acaso ou sorte, mas controladas por Deus. Ele organiza as circunstâncias da vida que nos moldam. Então é sempre Deus moldando a nossa vida. Às vezes podemos nos perguntar sobre as circunstâncias de nossas vidas, pensar que Deus foi injusto conosco, mas um dia percebemos a verdade de Romanos 8:28 e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. A coisa mais importante ser aqui, né, do que a roda, a vida, né? O terceiro tópico aqui, que a vida é a roda. No tópico C, no C, a coisa mais importante sobre uma roda não é o seu tamanho, é o seu centro. Se uma roda estiver no centro, tudo está bem equilibrado. A principal preocupação das nossas vidas não deve ser longevidade, e sim estarmos no centro da vontade de Deus. Um pesquisador na Califórnia descobriu que, comendo a mesma dieta que dava aos seus ratos, ele poderia viver mais. Mas quem quer comer comida de rato, né? Então, um pesquisador na Flórida, estou olhando aqui para ver se está funcionando o microfone, viu um pesquisador, ele fez uma pesquisa lá e descobriu que comendo a mesma dieta que dava para os seus ratos, ele poderia viver mais. Mas quem quer comer comida de rato? Ninguém quer. Nossa principal preocupação deve ser a nossa vida. A nossa principal preocupação deve ser se as nossas vidas estão ou não no centro, ao lado do túmulo. Ele deve uma vida plena. Ele teve uma vida plena, né? Nossa principal preocupação deve ser se nossas vidas estão ou não no centro, ao lado do túmulo. Ele teve uma vida plena. O centro na vida de um filho de Deus é Jesus Cristo, né? Uma lição aí para nós, né? Mateus 6:33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Se a vida é como a roda, então significa que a roda gira representa o tempo, os processos e as circunstâncias. Nem sempre entendemos os giros da vida. Tem muitas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não entende. Deus está trabalhando. A repetição faz parte da formação. Não temos processo, mesmo quando tudo parece estar girando sem controle. Deus está no comando da roda e ela só gira porque Ele está moldando você. A partir do momento que Deus parar de te girar, né, nossa vida praticamente se acabará. Conclusão das pregações, Jeremias 18. Agora que vimos o significado de cada objeto na parábola, vamos ler novamente Jeremias 18, que diz: como um vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer de outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então aquele vaso já não estava mais bom. Então quando a nossa vida não está mais boa, a gente tem que fazer, né? Deus tem que deixar, Deus vai nos quebrar e refazer de novo, e nós temos que aceitar, né? Jeremias viu que o barro estava quebrado. Ele podia ver a nação de Judá prontamente como um vaso rebelde, flexível, mas essa não era a lição a ser aprendida, né? Jeremias viu que o vaso de barro estava quebrado. Ele podia ver a nação de Judá prontamente como um vaso rebelde e flexível, mas essa não era a lição a ser aprendida. O oleiro não jogou fora o barro, ele o fez de novo. E aí é esta lição: Deus pode pregar uma vida inflexível e rebelde, transformá-la em algo valioso e útil. Ele pode fazer da mesma forma como hoje em mim e em você. Basta você apenas permitir. Talvez você tenha sido teimoso e inflexível a Deus, mas por que não deixar
Deus, o grande oleiro, fazer o que Ele quer hoje. Se você gostou desse sermão, Jeremias 18, então siga o nosso canal aí, então que Deus abençoe e dá entendimento para você dessa palavra que deixa, é preciso que nós não sejamos flexíveis para que Deus possa fazer de nós vasos de honra. Tem vasos, a Bíblia fala que tem vasos de honra e vasos para desonra. E nós temos que deixar Deus nos fazer vasos de honra para a honra e glória do Senhor dele e para nós melhorarmos a nossa vida, porque sem Deus nós não somos ninguém. Deus abençoe.